Olá, amigos que me acompanham aqui pelo YouTube. Está começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Theo Borges e eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 11 de março. Convido vocês a participar aqui nos comentários comigo, comentando alguma informação importante que você possa ter sobre os jogos dessa sexta, ou se você quiser também me contar como é que foi o seu trabalho nessa quinta e, claro, participando também do sorteio diário que eu faço aqui de uma banca de R$ 30 diretamente lá na minha parceira Betfair. Lembrando que você, para participar do sorteio, você precisa de uma conta da Betfair. O link está aqui embaixo. Cria através desse link, que se ajuda bastante o canal. Tá? Tem uma promoção da Premier League aí embaixo também. Você precisa estar inscrito nesse canal do YouTube, né? Para poder ajudar este rapaz que vos fala. E se quiser estar inscrito no meu Telegram também, o link está aqui embaixo para acompanhar o meu dia de trabalho e eu posto lá os vencedores, tá bom? Hoje foi um dia majoritariamente, eu estou gravando esse vídeo depois dos jogos da Conference e da Europa League. É um bom dia mercado que geralmente quando eu consigo, eu gosto de gravar à noite para poder comentar dos jogos. Assim a gente consegue tirar algum aprendizado. Não fica só aquele vídeo de planejamento, né? Parecido com um vídeo de palpite, que ele é, todo dia. Eu quero ter uma interação com vocês, né? Eu leio todos os comentários, eu quero trocar uma ideia com vocês e sempre que eu posso fazer um comentário sobre os jogos que acabaram agora, que eles já estão frescos na minha cabeça, eu tenho uma memória muito ruim, a gente consegue tentar tirar algum aprendizado, né? Hoje foi um dia majoritariamente de mercado de gols. Eu tive dois jogos que eu trabalhei às 14h45 que foram muito bons para gols, que foi o Partizan com o Feyenoord e o Slavia Praga com o Lask. Vocês conseguem ver aqui que foi um jogo com 5 gols e outro com 6. Desculpa, com 7. Então já dá para ter noção de como foi bom trabalhar o longa exposição aqui. E nos jogos às 17 foi meio a meio. Foram dois jogos bons para trabalhar. O PSV com o Copenhaga e o jogo do... Deixa eu ver, olha a minha memória já falhando aqui. E o jogo do Atalanta com Leverkusen. Né? Foram dois jogos bons para trabalhar, um 4-4 e um 3-2. E dois jogos ruins. O Braga com o Mônaco, onde eu fiquei exposto numa longa exposição. E no Rangers com Estrela, que apesar de ter saído 3 gols, eu também fiquei exposto sem conseguir frebetar. E por que eu estou falando isso? Hoje foi um dia majoritariamente mercado de gols. Eu trabalhei a alavancagem aqui no jogo do PSV, teria saído com um lucro muito bom se o PSV tivesse virado o jogo, mas deu para trabalhar ali recuperação de resultado do PSV. Mas eu estou falando isso porque eu vejo muita gente nas comunidades, às vezes eu dou uma passada no Discord lá do Netuno, às vezes eu vejo o pessoal comentando lá no Discord do Leitura também, e muita gente comentando em grupos de Telegram, que não conseguem lidar com o prejuízo nos gols, ou que se martirizam por uma sequência de prejuízo, ou porque ficam muito empolgadas por uma sequência de lucro. E eu acho que as pessoas não pegaram ainda a ideia dos mercados de gols. Eu estou falando do mercado de gol convencional, não sei se você trabalha algum outro tipo de mercado, tá? Mas do jeito que eu trabalho, basicamente, desde a época que eu trabalhei o under, lá bem no início do meu trade, até depois, quando eu vim trabalhar o over depois da Copa do Mundo, a gente convive com o prejuízo diariamente. Raro são, e raro foram, os dias onde eu não tive prejuízo trabalhando no mercado de gols. Não estou dizendo que eu terminei o dia em prejuízo, já terminei vários. Mas durante aquela sequência de entradas em vários jogos, você tem sempre um prejuízo ali no meio. Porque eu trabalho, por exemplo, para poder me dar lucro, as minhas odds de valor, né? Elas são situações, por exemplo, eu vou buscar 5 gols num jogo, 4 gols em outro, ou quando eu estou trabalhando no over à frente, dois gols a partir dos 60, 65, ou um gol nos 10 minutos finais. São situações que não são recorrentes, isso não acontece toda hora. Então eu tenho que ter uma odd mais gorda, digamos assim, né? Aquela odd ali acima de 2, dependendo da alavancagem, uma odd de 4, 3,80, né? Ou seja, são situações mais difíceis de acontecer. Sempre que a gente tem uma situação um pouco mais difícil de acontecer, uma hora ou outra elas não vão acontecer e a gente vai ter o prejuízo, né?
E não, eu não estou querendo que você normalize esse prejuízo. Eu estou querendo que você entenda que nessa estratégia, seja under, seja over, durante o processo você vai ter alguns prejuízos. Isso sem falar das sequências. Né? Vai ter um dia onde você vai ter uma sequência muito boa, ou uma semana muito boa, e vai ter dias ou semanas que você vai ter uma sequência muito ruim, mas são estratégias que exigem volume. Então você vai ter uma odd, né, que te dá lucro no longo prazo, uma taxa de acerto, né, que vai gerar para você essa cotação, e você tem que fazer o quê? Você tem que volumar. Então você tem que trabalhar 100, 200, 300, 400, 1000 jogos para você começar a ver o seu gráfico subindo. Não assim de uma maneira de subida muito exponencial depois de uma descida muito grande. Isso aí é quando você dá aquele zoom no gráfico. Que aí você pega um intervalo de 3 dias, 4 dias. Aí sim, você pode ter um pico muito grande de subida em 2 dias muito bons. Aí depois você tem um dia muito ruim, aí cai. Isso você está dando um zoom no gráfico. Mas quando você tira o zoom e você tem uma boa taxa de acerto, você tem uma odd legal, o seu gráfico vai subindo devagarzinho. E dentro desse processo, você tem vários prejuízos. Por quê? Se você tem uma situação, como eu falei no início, que ela é mais difícil de acontecer, ela não acontece sempre, ela não é aquela coisa de certeza, você vai ter que somar lucro e prejuízo. Então, se você é uma pessoa que é avessa ao prejuízo, não gosta de ver, você tira seu extrato da Betfair e não gosta de ver na linha lá um prejuízo, você tem que repensar a estratégia que você vai utilizar. Tem algumas estratégias que você trabalha onde seu prejuízo é menor. Por exemplo, o meu leia pior equipe em campo é uma estratégia muito mais plana em relação a ter menos prejuízo. Eu vou lá, pego uma correçãozinha aqui, fecho, ou estou fazendo uma correção numa leitura boa, pego um gol a favor, show. Eu tomo muito menos gols e geralmente eu tomo pouco prejuízo. Só que também é uma estratégia de formiguinha, uma estratégia diferente, né? Você usa uma stake às vezes até maior. São coisas diferentes. Mas agora, se você decidiu trabalhar no mercado de gols, você tem que estar pronto para tomar o prejuízo. E não é normalizá-lo, é entender que faz parte do processo. Entendeu? Eu vejo muita gente arrancando os cabelos porque tomou sequência de prejuízo ou porque teve um head numa posição. E se você olhar num cenário macro, quando você olha para 6 meses, 1 ano, 2 anos, cara, aquele prejuízo ali, você nem vai lembrar. Porque ele faz parte o quê? De um bolo de entradas que você tem dentro do seu volume. Entendeu? Por isso que às vezes o pessoal fala assim, porra, Theo, você não... Como é que é o termo que o pessoal fala? Me chama... É homem de gelo, você não fica chateado com prejuízo. Eu vou ser bem sincero com vocês. O prejuízo no mercado de gols, eu não fico. Porque eu tomo todo dia. Todo dia eu tenho um prejuízo no mercado de gols. Nem sempre eu vou terminar o dia em prejuízo, vou terminar o dia em lucro. Mas na hora que eu puxo o extrato, tem sempre ali um prejuízo. Igual hoje. Foram 4 jogos muito bons e 2 ruins. Eu terminei em lucro, foi um dia bom. Mas teve ali os 2 prejuízos. E se esses prejuízos estão mexendo comigo, tem 2 coisas acontecendo. Ou esse método não é para mim, ou o que é mais comum de acontecer, a gestão que eu estou utilizando não é a ideal. Hoje, por exemplo, só para terminar um assunto, a gente já vai com 8 minutos. Hoje eu utilizo uma stake de match odds muito maior do que a minha stake de over. Bem maior. E eu já tive uma alteração da minha stake de match odds. Desde que eu saí da Copa do Mundo até hoje, eu já fiz uma subida da minha stake de match odds. Mas a minha stake de over eu não mexi. Por quê? Porque mexe com o meu emocional. E eu me sinto tranquilo e bem tranquilo mesmo para trabalhar o mercado de gols com a stake que eu uso hoje. E eu sei que se eu quiser mexer nela, eu vou ter um processo de adaptação que pode mexer com o meu emocional. Então eu sei que eu estou com a stake certa. Porque quando eu tomo prejuízo, passa a ser um processo natural na minha cabeça. Então a minha dica para você é, o mercado de gols, ele é um mercado que, se você ficar olhando para ele para essa semana, para o dia de hoje, para nos últimos 2, 3 dias, ele não vai conseguir responder para você a pergunta que você está fazendo, que é, eu vou ser lucrativo? Eu sirvo para esse mercado? Porque é um mercado muito atrativo, mas quando a gente tira esse zoom, você vai ver que o gráfico sobe devagarzinho.
assim como qualquer outro método que tenha uma assertividade bacana. Então vocês têm que saber lidar com o prejuízo. Trabalhou gol, seja em under, seja em over, cara, vai tomar prejuízo todo dia. E tudo bem. Desde que a sua gestão esteja ajustada, que a sua taxa de acerto seja boa, obviamente que você respeite a sua odd de entrada. E é isso. Né? Então eu vejo muita gente criando uma situação emocional. Caramba, tomei 2 prejuízos, tomei 3 prejuízos. Eu não sirvo para isso. Ou então se vangloriando porque pegou uma sequência de lucro. Gente, não faz sentido isso. Porque a gente tem que tirar esse zoom e começar a ver no macro, 6 meses, 1 ano, 2 anos, para vocês entenderem que, cara, é uma metodologia de volume, de várias entradas, entendeu? Eu perco a conta de quantos mercados eu faço de gols por dia. Hoje eu devo ter feito, tirando, óbvio, foram longas exposições, depois foi o limite, eu devo ter feito uns 10 mercados de gols e teve ali 2 prejuízos. Teve algumas situações que eu comprei contra-ataque e tudo mais, mas tá vendo? É volume e vão acontecendo, entende? Então, se te dói esse prejuízo no seu extrato, significa que você está usando uma gestão incoerente. E eu não estou dizendo aqui para você mudar o seu método. Muda e verifica a gestão. Ah, mas uma stake pequena vai fazer com que eu tenha menos lucro e me sinta menos realizado. Sim, mas talvez não mexendo com o seu emocional, você consiga ter vida longa por aqui, principalmente nesse método. Beleza? Eu gosto bastante desse assunto, às vezes eu gosto de falar sobre isso. Vamos então? Já falei para vocês o que eu trabalhei, né? Para mim foi um dia muito bom. Eu não mexi aqui no jogo do Sevilha, eu não mexi no jogo do Barcelona. Que mais? Jogo do Palco também não. Vitesse com Roma também não fiz, tá? Eu estava muito focado nesses 2 jogos aqui. O Bodoglin acabou vencendo o AZ Alkmaar, a odd do AZ estava muito baixa. E o PSV empatou nesse jogaço com o Copenhague. O Chelsea venceu o Norwich, o Newcastle acho que virou para cima do Southampton, 4-0 do Wolverhampton e 3-0 do Aston Villa com mais gols do Coutinho. Vamos então falar sobre esse dia 11, que é um dia mais tranquilo, por isso que eu tirei esses minutos aqui para trocar essa ideia com vocês. Cara, é um assunto muito legal que eu gosto de tratar. Enfim, eu gosto. Vamos lá. O que nós temos? Temos Bundesliga 2. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu artigo dessa semana da Betfair para essa 26ª rodada da Bundes 2. Estamos nos encaminhando para o final da Bundesliga 2, né? Uma competição que eu gosto muito, uma das mais lucrativas para mim. E nós temos aqui um jogo entre Darmstadt e Sandhausen. Eu venho com uma expectativa muito boa para o mercado de gols aqui. O Darmstadt vem de uma virada espetacular dentro de casa contra o Heidenheim. Saiu perdendo de 2-0 e virou o jogo. Até os 77 minutos ele perdia por 2-0 e conseguiu virar o jogo. E o Sandhausen vem de, se eu não me engano, 5 jogos invictos, 4 ou 5 jogos invictos, desde que fez as alterações de elenco, né, fez as contratações na janela de inverno. Então já vou marcar aqui para a gente trabalhar mercado de gols. Eu acho que a gente tem uma chance muito boa, porque o Sandhausen vem numa boa fase e o Darmstadt é um time que pouco falha em marcar dentro de casa. Vou buscar aqui os últimos jogos para a gente dar umas conferidas aqui. Vamos dar uma olhada. Ó. O Sandhausen vem... O Darmstadt vem aqui, ó, de um 3-2 contra o Heidenheim, como eu falei para vocês. Outro jogo em casa, 1-1 com o Hansa. 5-0 ele tomou para o Hamburgo, 2-2 com o Karlsruhe e depois não tem mais histórico, mas é um time que dentro de casa faz muitos gols. E o time do Sandhausen vem de uma vitória contra o Hannover, empate contra o Heidenheim, empate contra o Hamburgo, empate contra o Ingolstadt e 2-0 no Karlsruhe. Se eu não me engano, esse aqui foi o primeiro jogo no novo elenco, né? Contra o Aui, confronto direto 2-0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos de invencibilidade aqui do time. As últimas vezes que eles se encontraram, olha que legal, 3-2, 2-1 e 6-1. Então, eu venho com essa ideia de trabalhar mercado de gols. Deixa eu ver se eu tenho alguma informação interessante. Olha aqui o nosso PDF de apoio. Deixa eu já mudar aqui para o dia 11.
Hoje nós temos grandes probabilidades, hein? Voltamos às ligas normais, essas aqui são as grandes probabilidades de hoje. Lembrando, isso aqui não é dica de entrada, isso aqui é dica para você ficar de olho, porque existe uma grande probabilidade estatística de acontecer, mas verifica no jogo se está dando leitura ou não, tá? Over 1,5 em Rostock em Kiel, Benfica e Vizela, 2,5 no Benfica, Šibenik e Lokomotiv Zagreb, e o ambas marcam na segunda divisão de Portugal, Académica de Coimbra e Benfica B, o Šibenik com o Zagreb de novo e o Hansa Rostock com o Kiel, tá bom? Lembrando, não são entradas, não são dicas de entradas. Aqui nós temos 2 boas bolas paradas e 2 péssimas defesas de bola parada. Então isso aqui pode indicar para a gente oportunidades de recuperação de resultado, lembrando que o Darmstadt vem de uma recuperação de resultado muito interessante dentro de casa, tá? O Hansa Rostock com o Kiel, ele é um jogo que na nossa probabilidade aqui, olha só, ele está aparecendo como over 1,5, como o ambas marcam, né? Ou seja, não dá para eu chegar aqui e falar que vai ser um jogo ruim, até porque eu acho que não vai, né? O Hansa vem de uma vitória excepcional, vinha numa fase ruim, mas vem de uma vitória excepcional contra o Schalke, venceu o Schalke por 4-3 lá no campo do Schalke, com 4 finalizações. Foi assim, absurdo, tá? Realmente a gente tem que dar os créditos aqui para o time do Hansa Rostock. Os últimos jogos entre eles, 2-0 para o Hansa, mas aqui, óbvio, tem aqui só em 2017, porque durante muitos anos o time do Hansa Rostock ficou agarrado na terceira liga da Alemanha, então só de 20 para cima, né? 3-1 e um 2-0. Os últimos jogos do Kiel, 7 gols contra o Paderborn, 2 gols contra o Hannover, 2 contra o Karlsruhe, 5 gols com o Aue, aqui 1 gol só contra o Fortuna, 3 contra o Regensburg. Uma coisa interessante do Karlsruhe do Kiel fora de casa, que é um time que pouco deixa de marcar fora. Contra o Hannover aconteceu, mas é raro, sempre está marcando seu golzinho fora de casa. E o Hansa Rostock, eu costumo falar sobre o Hansa da seguinte maneira: é muito organizado enquanto não está atrás do placar. Em situações onde o Hansa precisa sair para o jogo, precisa se expor, olha, não sei o que acontece. Os caras se perdem ali na parte tática, é engraçado. Então, ó, vem de uma vitória contra o Schalke, e que vitória. Perdeu para o Nuremberg em casa, empatou com o Hansa fora, ou seja, as últimas partidas dentro de casa não foram boas, ó. Perdeu para o Hannover, empatou com o Heidenheim, perdeu para o Bremen, perdeu para o Nuremberg e agora tem essa partida contra o Kiel. Eu venho sim com uma possibilidade de trabalhar gols, mas eu não viria com uma ideia de trabalhar muitos gols, com uma exposição muito longa, tá? Deixa eu ver se a gente tem alguma informação aqui de bola parada. Olha só, o Hansa Rostock é muito pautado nas bolas aéreas. E o Kiel, que já foi muito bom nesse fundamento alguns anos atrás, já não está mais assim. Então nós temos um Kiel sofrendo aqui 9 gols de bola parada e o Hansa 12. E se o Hansa é um time organizado enquanto está ganhando, talvez essas bolas paradas possam decidir o jogo a favor do Hansa Rostock. Vamos ver. Se o Kiel estiver na frente, o Hansa ativa aquele modo de desorganização que eles costumam ter. E aí fica mais complicado, tá bom? Temos um Atlético de Madrid e Cádiz. Eu, sendo sincero com vocês, eu não tenho trabalhado com muito afinco esses últimos jogos do Atlético de Madrid. Deixa eu ver como é que está aqui a situação. 1,30. Qual que é a classificação do Atlético? O Atlético é o 4º colocado, dentro de casa é o 4º colocado e o visitante Cádiz é o 12º com 3 vitórias. Tá? Deixa eu ver os últimos jogos. O Atlético de Madrid dentro de casa aqui perdeu para o Bilbao, venceu o Valência, venceu o Getafe, empatou com o United, aqui já, né, nas competições europeias, e venceu o Celta de Vigo. O Cádiz fora de casa, vamos lá, perdeu para o Sassuolo, ganhou do Levante, perdeu para o Mallorca, perdeu para o Valência, empatou com o Granada e agora tem esse jogo com o Atlético de Madrid. Os últimos jogos entre eles: 4-2 para o Atlético de Madrid, 1-1 para o Cádiz, aqui deve ter sido Copa do Rei, e 4-1 para o Cádiz. Quando se enfrentam no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid costuma vencer e vencer bem, né? Mas 1,30, faz tempo que eu não trabalho um back Atlético de Madrid tão baixo, eu prefiro pular, tá? Como diria nas primeiras edições do Big Brother Brasil, hoje em dia eu já nem acompanho, né? Por questão de afinidade,
eu vou deixar quieto aqui o Atlético de Madrid, tá? Terceira Liga da Alemanha, nada de especial para mim aqui. Eu venho trabalhando somente o Kaiserslautern e o Magdeburg. Na Ligue 1 nós temos Lille contra o Saint-Étienne. O Saint-Étienne parece que deu uma melhoradinha, né? Parecia que ia cair, mas agora deu uma melhorada. Tá ali com 25 pontos. O time do Lille está em 8º dentro de casa, tem 2 derrotas apenas. O Saint-Étienne fora de casa tem 3 vitórias. É um jogo assim muito longe para o meu conhecimento. E esse jogo aqui eu quero fazer Benfica contra o Vizela de novo. Não existe nenhum tipo de expectativa do Benfica que não seja a vitória, porque ainda há chance de brigar pelo campeonato português, mas a gente sabe que é uma situação difícil. Precisa torcer contra, precisa vencer os jogos diretos, mas ainda assim o Benfica precisa fazer o dever de casa, e eu venho para esse jogo com essa ideia de buscar um back Benfica, tá? Acho que vai ser até um jogo bem movimentado. Deixa eu dar uma olhada aqui nas estatísticas. Olha só, no Atlético de Madrid eu esqueci de mostrar um bom time de contra-ataque, então se sair na frente pode ser um bom time para buscar mais gols. Um time que tem defendido mal as bolas paradas, mas tem marcado seus gols, e mesma coisa aqui do lado do Cádiz, então pode ser um jogo decidido nas bolas paradas, mas eu não vou fazer não, tá? Aqui o Benfica, excelente ataque contra o Vizela, que tem uma péssima defesa. O Benfica não sai na frente com muita constância, mas é um time que falha em marcar muito pouco, né? Ambas marcam dentro de casa do Benfica, tem sido uma coisa que acontece com frequência, então se você vem para buscar gols aqui pode até ser bom. A bola aérea do Benfica é boa e o contra-ataque do Benfica também é bom. Esse jogo tem uma incidência muito boa para o mercado de gols também, então se não der leitura para buscar um back Benfica, pelo menos no mercado de gols eu acho que a gente pode ter essa oportunidade, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem a Campeonato Belga, a Superliga da Dinamarca, a Série B italiana com o Parma. Que posição que está o Parma? Será que a gente tem a classificação aqui? Parma contra o Cittadella, nome de pizza. O Parma tem 13º, o Buffon renovou, acho que por mais 1 ou 2 anos no Parma, né? Para tentar trazer o Parma de volta na primeira divisão, mas vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Aí temos um Ajax contra o Cambuur. Todo mundo fala da goleada do Ajax, né? Toda vez que o Ajax joga, a goleada está bem baixinha. O Ajax é o líder da competição, está seguido ali de perto pelo PSV. Fora de casa, o Ajax é o melhor visitante. O Cambuur tem 5 vitórias. O Ajax marcou 25 gols em 12 jogos. 1,14 para mim é baixo. Eu vou pular, tá bom? Mas entendo quem vai fazer. Na Championship tem o West Bromwich contra o Huddersfield. É isso, meus amigos. Preparação para... tem uma logo turca? Não. Preparação para sábado, aquele sábado que vocês sabem que é aquela loucuragem danada. Eu vou ficando por aqui então, espero que você tenha tido uma boa quinta-feira, desejo a você também uma excelente sexta-feira. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, peço para você se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Sempre que eu vou trabalhar, eu faço aqui o Bom Dia Mercado para vocês. Um grande abraço a todos e a gente se vê. Valeu!